Coisa linda, meus amigos, começando mais um incrível dia por aqui. Estamos em Cúcuta, na Colômbia, nosso último dia aqui na Colômbia. Hoje vamos começar aí os trâmites e as burocracias para entrar no nosso 10º país, que vai ser a Venezuela. Não sabemos como vão ser as coisas, estamos muito animados e ao mesmo tempo um pouco apreensivos, porque sempre que a gente vai entrar em algum país novo dá aquele frio na barriga, e é um frio na barriga que não é um frio ruim, é um frio bom, é um frio que nos move, é um frio gostoso. E é isso aí, meus amigos, começar mais um diazão. Bom dia. Dormimos aqui num posto de gasolina que nós encontramos ontem, depois de chegar extremamente cansado. A gente rodou desde Bogotá até Cúcuta, quase uns 600 quilômetros, passando por toda a Cordilheira dos Andes. Foi uma aventura incrível aqui pela Colômbia. O tempo aqui é extremamente quente, está bem abafado, abriu um solzão. Isso é bom também porque é um dia lindo pra gente entrar em um novo país, sem amor. Bom dia, nossa, diazão lindo pra começar um novo país. Mas ao mesmo tempo a gente tá desacostumado de tanto calor. E gente, tá quente, hein? Antes de sair aqui da Colômbia, a gente vai encher o tanque da manezinha, encher nosso galão de gasolina. E nós compramos também esse saco aqui, que é um saco específico pra levar gasolina. A gente comprou um posto de gasolina ontem. E aí vamos levar aqui mais 10 litros, além do galão de 20 litros que nós temos lá atrás. Porque parece que algumas regiões da Venezuela às vezes ficam desabastecidas, enfim. A gente não consegue nunca ter uma fonte confiável de informação de como são as coisas lá. Vamos levar aí uns 30 litros de gasolina a mais e acho que isso vai ser suficiente para conseguir se locomover. Hola, buenos días. ¿Todo bien? ¿Pueden llenar de gasolina corriente? Ó, a gasolina aqui tá custando 11.515 pesos colombianos o galão da gasolina. Aí? Sim, sim. Este só. Lleno? Sim. Gasolina? Gasolina, sim. Enchemos aqui nosso pequeno galão de gasolina de plástico. Parece bom, vamos ver. Tchau! Tchau, gracias! E deu certo, conseguimos encher o nosso tanque de gasolina, enchemos os nossos bidons também, os galões, para ter uma reserva um pouquinho maior. E agora estamos indo oficialmente para a fronteira, vamos fazer a fronteira. Vamos para o novo país! Ai, dá sempre aquele nervosinho de novo país, é sempre muito legal. E também cada fronteira é um tipo de burocracia diferente. Não existem duas fronteiras iguais até hoje. Nós nunca passamos por duas fronteiras que fossem da mesma forma. Então vamos também descobrir o que a gente vai precisar fazer para cruzar essa fronteira. Então, simbora! E essa fronteira aqui de Cúcuta que nós vamos passar agora, ela ficou durante muitos anos fechada e só recentemente foi aberta novamente. Então até muito pouco tempo atrás não se tinha como entrar na Venezuela ou na Colômbia por aqui, e a gente não tem referência assim de outros viajantes que entraram antes por essa fronteira aqui. Ou a gente sabe que tem outros viajantes, mas eles cruzaram por Paraguachón. Eita! Eita! A gente sabe que outros viajantes já entraram para Venezuela, mas foi pela fronteira de Paraguachón, que é lá na costa, e é uma fronteira completamente diferente dessa. Então nós realmente vamos fazer tudo agora pela primeira vez. E o que nós temos já de referência é que agora tem duas fronteiras. Parece que tem uma ponte nova, onde você vai fazer apenas o processo de imigração, que é pra pessoa, né, física, carimbar o passaporte e tudo mais. E depois você vai ter que voltar, a gente vai ter que voltar em outra fronteira
para fazer a entrada na aduana, que é a entrada do carro, do veículo. Essas informações a gente sabe porque a gente está fazendo parte de um grupo, de uma rede de apoio aos viajantes na Venezuela. Tem um grupo aí que eles estão assim orientando, né, para que o turismo comece a se reaquecer dentro do país deles. Tem muita gente envolvida com o turismo, né, que está interessada que pessoas vão visitar a Venezuela porque lá tem paisagens muito diversificadas, muito diferenciadas, e é isso que a gente quer conhecer. A gente quer conhecer a cultura, o povo e as paisagens da mesma forma como a gente conheceu todos os países da América Latina até hoje. E é isso que a gente está indo lá fazer agora. Bora dar nossa entrada no nosso 10º país. E essas informações que a gente está falando aqui é o que a gente sabe. Agora a gente vai lá botar na prática e viver e ver como é que vão ser as coisas na fronteira entre Colômbia e Venezuela. Vamos embora! Vai, Manezinha! Vamos, Fifi! Vamos, Fifi! Hola, buenos días, ¿todo bien? Para salir de Colombia y adentrar a Venezuela, ¿cómo es? A ver, se va aquí derecho, ¿no? Antes del puente, de subir el puente, hay un retorno. Ajá. Da la U, llega una caseta igual acá. Ahí pregunta. Bien, listo, gracias. Gracias. Bom, o nosso primeiro passo vai ser dar a saída da Colômbia, sempre assim, né? Você dá a saída do país que você está saindo, né? Depois da entrada no país que você vai entrar. Parece um pouco óbvio, mas é isso. Ele falou que antes de atravessar a ponte internacional para Venezuela, a gente faz um retorno. Que acho que é ali, ó. É ali, eu acho. Ah, é que eu acho que aqui deve ser só saída de carro. Isso, pra gente poder fazer a imigração. Ixi, tá proibido. Ixi. Vai ter que voltar por aqui mesmo. Mas foi ele mesmo que disse. Vai. Que ele falou pra fazer aqui. Não sei se é aqui ou não. Acho que é. Ó, motos à la derecha, deve ser aqui. É que deve ter pouca gente saindo da Colômbia, então eles não devem ter do lado de lá, por exemplo, todo o escritório. Olá, buenos días. Una consulta para dar a salida de Colombia. Tenemos que salir de Colombia para adentrar a Venezuela. Ah, ¿es para acá? Pero no demos salida todavía de Colombia. Com Diano. ¿Ya hicieron la inmigración? No, Ah, tienen que ir a... hay que hacer acá, ¿eh? Sí, señor, claro. Ah, tá bem. Graças. Graças. Confuso. Pois é. Então é que eu acho que a Dian deve ser só aqui, ó, na entrada da Colômbia. Dian, ali, eu acho que é ali, ó. Um passo fronteiriço bem grande, com uma boa estrutura. Olá, buenos días. ¿Todo bien? Estamos queriendo salir de Colombia para adentrar a Venezuela. Venezuela, entonces vas al segundo retorno. Iban derecho, dale derecho. Ah, sí. Sí, ¿no tenemos que salir de Colombia primero? No. Hacer la inmigración. Ah, vas a hacer el pasaporte. Sí. Entonces, mira, vas al segundo retorno. Y parqueas allá, en ese salón se sella la salida de Colombia. En esta ahí. Sí, y a la derecha ya llega a Venezuela. Ah, está bien. Perfecto. Gracias. Gracias. Bem, amigos, depois dessa pequena confusão, como toda fronteira é sempre muito difícil de fazer, vamos dar uma saída da Colômbia. Conseguimos achar essa casa aqui, ó. Olá, buenos días. Para dar a salida de Colômbia. ¿Es por acá? Ah, qué bien. Sigue tomando asiento ahí, ya ahí van pasando. Perfecto, gracias. Buenos días. Para a salida de Colômbia. Você é de Brasil? Sim. País más grande do mundo. Sim. É grande. ¿No dice que es Rusia? Tranquilamente conseguimos dar nossa saída da Colômbia enquanto pessoas, agora a gente tem que dar a saída do carro. Ele disse pra ir perguntar aqui nessas casinhas. Nossa, bem desorganizada aqui a fronteira. A
apesar da grande estrutura, o pessoal não soube nos dar assim umas informações muito precisas. E para conseguir dar saída do carro aqui da Colômbia, o guarda pegou o carro dele e tá aqui nos levando ali para conseguir fazer isso. É difícil sair da Colômbia. Sair do carro aqui. E estamos aqui sentados esperando para conseguir dar a saída do carro. É bem devagar as coisas aqui. Para sair da Colômbia tá difícil. Como está? Tudo bem? Graças. Tchau. Conseguimos dar a saída do carro, levou uns 40 minutos para fazer todo o processo. Um pouquinho demorado, mas a funcionária foi bem gentil, bem educada, como todos os colombianos são. Então agora nós temos que cruzar a ponte, entrar na Venezuela e fazer o nosso processo de entrada na Venezuela, que vai ser outro chá de cadeira, provavelmente. E agora eu comecei a ficar nervoso. Sempre que eu vou atravessar e entrar no novo país, eu começo a ficar nervoso antes de entrar. Nossa, que frio na barriga. Meu Deus do céu. Vamos lá, vamos fazer esse retorno aqui, passar de novo ali pelas casinhas da Colômbia e aí finalmente vamos passar a ponte internacional e ver o que vai acontecer no dia de hoje. Simbora! Tudo listo, gracias. Gracias. Olha só o que tem ali na nossa frente, o cartazinho. Nosso 10º país, que alegria! Vamos! Nós aqui, letreiro grande, bonito. É, nossa. Venezuela. Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Todo bien? ¿Para entrar? ¿Para entrar? Hacer inmigración y aduana. ¿Cómo? Sí, vamos. Sí, damos la vuelta. Gracias. ¿Por acá? Mira, papá, aquí aquí arribita, donde termina la línea esta, da la vuelta y se para detrás de estos blancos que van saliendo. Estamos só aqui agora esperando na fila pra... A gente entrou no lugar errado pra dar a entrada. Aí a gente teve que fazer a volta pra poder dar a nossa entrada e selar o passaporte, né? Que é ganhar o carimbo. Então só tem que esperar agora. Tem mais 2 carros que estão saindo. E aí depois a gente consegue entrar. Hacer la vuelta. Hacer la vuelta, sí. Sim. Bem, graças, sim. Ali, ó, onde aquele carro tá indo? Não, é no outro lado aqui. Cuidado aqui. Ahora sí. Agora sim. Después que selle, llega aquí al final. Ajá. Le da mano derecha. La otra frontera. Está bien. Se va por el puente Simón Bolívar. San Antonio. Entra a la aduana y solicita el permiso vehicular. Está bien. Para que pueda ingresar. Sí. Sí. Entonces, inmigración acá, aduana Claro, allá. aquí usted sella su Sí. pasaporte y todo. ¿Y dónde podemos hacer lo seguro? ¿Qué hay que hacer? Bueno, de aquí para allá, a mitad en Palotal, hay un centro comercial. Dice El Trébol. Ahí venden el seguro. Trébol. Compra el seguro. Ahí dice completico, venta de seguro, RCB. Ajá. Compra el seguro y se va para la aduana. Ah, perfecto. Eso es E todo lo que pede se tiene que hacer. precisa de Só nós- cópia de tudo. Hay que hacer copias. Aí hacer cópias. Sí, sacarle la copia al Fotocópias. pasaporte, Sí. a la información del frente y a los sellos. Sim. La- E aquele, como uma carta médica, uma informação médica, é necessário? Bueno, ahí mismo donde va a comprar el É seguro. o mesmo seguro, Compra perfeito. todo Es lo- todo junto. Eso es todo. Ah, bien. Se va para la aduana. Tá listo. Gracias, hermano. A su orden. Então aqui a gente faz a entrada da imigração, Então. daí passa nesse lugar aí que é um centro comercial, tira a cópia, faz tudo e chega na aduana com tudo já. Isso. É isso. É isso.
Hola, buenos días. Buenas. ¿Cómo está? ¿Para dónde vas? Vamos a ir a San Cristóbal, pero vamos a turistar Venezuela. ¿Listo? Gracias, hermano. Deu tudo certo, meus amigos! A entrada foi super rápida, só entregamos nossos passaportes, não foi pedido nenhum outro documento, nem precisamos sair do carro. E entrar em nosso 10º país! Check! Uhul! Vamos, Manezinha! Desbrava, América! Mas a Manezinha ainda está ilegal. Temos que ir até a outra fronteira, que é a fronteira de San Antônio, para que a gente possa fazer a entrada oficial do nosso carro. Porque aqui nós só conseguimos fazer a entrada enquanto pessoa, né? A imigração. Agora a gente vai lá fazer a aduana. Pra caramba. É isso. San Cristóbal. Para San Cristóbal. Uhul! Tamo na Venezuela! Fronteira bonita. Ó, só seguir por aqui. Aí vai ter um negócio. Ah, umas cabrinhas! Cabrinhas venezuelanas. Cabrinha Nossa. venezuelana! Ihu! E quanta felicidade! 30 mil quilômetros rodados, nosso 10º país. A lágrima chega nos olhos porque estamos quase no fim do sul da América, da nossa grande América do Sul. Cara, que legal, que incrível, a gente está entrando em um novo país. Muda a cultura, muda as pessoas, muda tudo. E vamos lá rodar aqui nossos primeiros quilômetros na Venezuela. O asfalto é bem ruinzinho, parecido com aqueles tramos da Colômbia que nós passamos agora há pouco perto da Venezuela. Mas é isso, antes de chegar até a outra fronteira onde nós vamos dar a entrada do carro, a gente tem que passar num centro comercial para que a gente faça o nosso seguro do carro, que tem que ter aqui. Um seguro de saúde. Não, é um certificado médico com as tuas informações de saúde. E umas cópias. Ele disse que no centro comercial ali, ele falou que a gente consegue resolver tudo isso. Então vamos lá pra gente conseguir fazer os pagamentos aqui. A gente sacou um pouco de dólares, porque aqui na Venezuela o peso bolivariano é a moeda. Uma pequena correção, a moeda da Venezuela é bolívar. Só que também é aceito o dólar. É meio que as duas moedas funcionam em conjunto. Então a gente trouxe dólares, vai trocar um pouco na moeda local para que a gente possa pagar os pedágios, porque os pedágios parece que não aceitam dólares. E o resto a gente meio que vai usar dólar pelo país inteiro porque aceita. Foi isso que a gente entendeu, certo? É isso. Então vamos lá. Essa aqui é a placa dos carros na Venezuela, é bem colorida, tem todas as cores da bandeira. Sem ser nessa daqui, na próxima direita. A primeira cidade logo depois da fronteira, pegando a direita, é San Antônio de Táchira. Nós viemos pra cá e agora nós paramos porque para dar entrada no carro, além de ter que ser em outra fronteira que fica nessa cidade, a gente precisa fazer alguns documentos e levar algumas cópias pra eles. Então é isso que a gente veio fazer agora. Hermano, tudo bem? Este seguro onde é? É de cá? Sim. Esse aqui é o nome do seguro que a gente tem que fazer, RCV. Parece que é nessa casinha, mas não tem ninguém. E aí ele tá aqui nos ajudando a ver se... Parece que eles moram aqui nessa casa. ¿No están? Sí, sí, muy bien. ¿Dónde viene? ¿De Brasil? Ah, de Brasil. Sí. Brasileiro. Ah, yo pensé que tenía Colombia. Não. Tiene que estar colombiano, bien. E uma grande confusão por aqui. A gente tá aqui tentando fazer o seguro. Parece que eles estão sem luz aqui no lugar que faz seguro. E ele pegou a moto e tá indo em algum lugar fazer o seguro pra gente. Não sei, pegou o documento do carro e foi. Agora estamos aqui esperando. Olha, a moça tá ligando um gerador pra conseguir ter luz aqui no salão de beleza.
Un solo nombre. Esta ciudad de acá, lo que movimenta economía. Este es un pueblo fronterizo y en la comparación con los pueblos del centro, claro que hay más rebusque, más trabajo, más que se hace, ¿sí me entiendes? Sí, porque es de frontera. Sí, porque es frontera. Sí. Y usted puede adentrar a Colombia y salir. Hasta Bogotá, para todos Ah, lados. ¿sí? Necesitan el que tiene pasaporte serio y eso. Ajá. Pero el que no tiene va por ahí. ¿Te gusta vivir acá? A mí, Sí. porque usted había vivido aquí. Sí. Yo tengo mi casa aquí y eso. Creo que mi familia ya murió. Sí. Pero las cosas ya se fueron mejores, ¿está mejor ahora o está como siempre se fue? Antes era buenísimo. ¿Ah, sí? Antes de Maduro. Pero yo he tenido porque todo el mundo me conoce, me compra el seguro y me compra una vaina. ¿Sí me entiendes? Sí. Yo siempre tengo mi rebusque. Cuando yo estoy viendo ahí, la gente viene aquí, me llaman a él, ¿quién? Hacer una cosa aquí, cosa allí, sí. Me mandan un video suyo porque le hago propaganda por ahí en Brasil. Bueno, un gustazo, sí. Un gustazo. Un gusto, tchau. Gracias. Finalmente ficou pronto o documento, levou cerca de 1 hora para ele ficar pronto e custou $35. Foi o seguro do carro, foi o certificado médico, cópia do passaporte, cópia do documento do carro e agora vamos lá acho que é CIAT, que é o nome do órgão aqui da Venezuela pra gente poder dar a entrada. Eu acho que estamos chegando. Ah, aqui ó, é CNAT o nome do órgão. É aqui, né? É esse aqui mesmo. Para ingreso a Venezuela. O veículo. Sí. Sí, señora. Mire. Muchas gracias. Bienvenido. Gracias. A gente entrou aqui no prédio do CNAT. Aí o funcionário ali atrás nos orientou a colocar o carro aqui como se fosse em posição de saída e que vai ter um funcionário que vai vir aqui para fazer os papéis. Esta acá. De teléfono y un correo electrónico, un número de contacto. E uma curiosidade, né? Como o Anderson falou, a moeda oficial aqui da Venezuela é o boliviano. Boliviano. Só que, como câmbio paralelo, eles usam o dólar. Eles usam muito dólar aqui. Só que não é moeda oficial, é um câmbio paralelo. Nós trouxemos dólares lá da Colômbia e pra pagar, se precisar trocar também um dinheiro na moeda local para poder pagar pedágio e tudo mais, porque nos disseram que mercado, posto de gasolina é tudo com dólar, então a gente já veio preparado com isso. E também tem uma questão aqui que eles não têm troco. Como o dólar não é uma moeda oficial do país, é uma moeda que está sendo trazida de fora, eles não têm notas pequenas, não tem moedas, não tem essas coisas. Então, por exemplo, o seguro do carro custa $35. Só que a gente tinha só 2 notas de 20, que foi o que veio da Colômbia, e eles não tinham uma nota de 5 para nos dar. Então, em troco, eles nos deram um monte de coisa, suco, batatinha, nos deram também isso aqui, que é tipo uma bolachinha, que eram os produtos que ali no lugar eles tinham pra nos dar. Que aí, tipo, não tinha dinheiro, nos deram o troco em produtos. Uma coisa curiosa é que ele falou, o rapaz que fez o seguro pra gente, ele disse que nessa região de fronteira eles usam bastante ainda a moeda local aqui da Venezuela, que é o Bolívar. Mas adentrando, né, entrando pra Venezuela, ele falou que é por dólar. Que assim, basicamente todo mundo só usa dólar. Listo? E deu tudo certo! Esperamos uns 20 minutos até o documento ficar pronto. Aí ele já nos deu autorização de ingresso, tudo certinho, tudo perfeito. Conseguimos. E mais um país. Deu umas 5 horas aí de burocracia, mas foi tranquilo. Conseguimos resolver tudo. Como sempre, toda fronteira é meio confusa, não tem muita informação. Por toda a América Latina foi assim. Aqui não foi muito diferente, não? Vamos. É isso aí. Nosso 10º país. Check! Estamos na Venezuela. E agora vamos sair aqui de San Antonio del Táchira em direção a San Cristóbal, porque lá vão nos receber na cidadezinha. Tem um pessoal, tem muita gente que recebe viajante lá. Tem tanto a famílias que recebem, pousadas, enfim. A gente vai para uma delas
eu acho que eles têm uma pousada, alguma coisa assim, nos concederam um terreno para poder dormir essa noite lá, né? Coisa linda, então simbora! Primeiros quilômetros na Venezuela. Listo. Muchas gracias. Feliz viaje. Gracias. Processo. Primeira paradinha aqui de controle, só para ver se a gente estava com os documentos da imigração. Normalmente quando a gente entra em algum país é assim, né? Você passa a fronteira, aí tem uma polícia ali que vê se você fez a imigração corretamente. Ele viu que estava tudo certo, buena viagem. E se vamos começar a subir. No, gracias. Hola, buenas tardes. ¿Todo bien? ¿Hacia dónde va, amigo? A San Cristóbal. Adentramos en Colombia por Ecuador. Estamos viajando Gracias. por toda América. Adentramos por Ecuador y ahora acá. Sí. Gracias, gracias, tchau. Mais uma paradinha. Mais um controle policial. Eita, quanta polícia, meu Deus do céu. Ai, Vamos entrar aqui em direção a São Cristóbal. Estamos passando aqui um pequeno vilarejo, bem caótico aqui essa região. E já é o segundo controle policial que a gente passa em menos de 100 metros. Vamos ver, dizem que tem muita parada policial aqui. Isso me lembra muito quando nós entramos na Argentina, naquela região de Buenos Aires, que a gente mal conseguia andar de tanta parada policial. Mas é isso, faz parte da aventura. Vamos embora, estradinha mais ou menos. E vai, Brasil! Bem, de fato, agora começando nossa aventura, estamos aqui subindo essa região da Venezuela aqui, é onde a Cordilheira dos Andes começa a baixar, mas a gente está nas montanhas, estamos nas cordilheiras e saímos lá daquela região que a gente estava mais ou menos a uns 300 metros de altitude e agora já estamos a 1.300 metros de altitude. O asfalto aqui, ele é muito ruim, é de uma qualidade péssima. E o que mais impressiona é que além de a gente estar subindo as montanhas, estamos assim numa região, uma floresta muito densa, tem assim verdes, né, árvores para todos os lados possíveis. E vamos devagarzinho, a gente não parou de subir ainda, estamos subindo bastante aqui. E o asfalto é péssimo. Horroroso. Meu, quanto buraco, parece que passou um tatu aqui. E a gente já sabe que aqui na Venezuela os táxis são na cor branca. Diferente da Colômbia, que era tudo amarelo, aqui vão ser brancos. E a Venezuela é mais um dos países aqui da América do Sul que fazem fronteira com o Brasil. Pouquíssimos países não fazem fronteira com o nosso Brasil aqui na América do Sul, mas a Venezuela é um país muito grande, muito extenso e muito geograficamente diverso. Isso porque numa ponta dela, ela é banhada pelo Mar do Caribe. Inclusive dizem que os lugares mais bonitos de todo o Caribe são aqui na parte da Venezuela. Ela fica pertinho aqui também das ilhas de Aruba, de Curaçao, que são destinos super famosos. Ela também tem a Cordilheira dos Andes, tem a Gran Sabana, que é numa
uma tradição literal, a Grande Savana, que é também uma parte de um território de muita natureza e, claro, também tem um pedacinho da floresta amazônica nela. Então, é um país que passa assim, por todo tipo de coisa, também pode proporcionar todo tipo de experiência e paisagem, justamente porque ela tem litoral, tem montanha e tem selva amazônica, então também tem tudo, assim como a gente já estava vendo na Colômbia e no Equador, são assim países muito diversos. E olha o ônibus de transporte, que é antigo. Eu vejo um desse aí da vontade de comprar e fazer um motorhome já. O Anderson não pode ver um carro velho aí que já quer reformar e morar dentro. Agora estamos aqui na entradinha da cidade, tá tendo alguma reforma no asfalto, tá uma fila enorme. Agora começou a andar. Meu Deus do céu. Que caos, hein? Nossa. Muita moto. O negócio se transformou em algo extremamente caótico. Nossa. Agora travou tudo aqui e aí tá vindo um carro da polícia. O negócio se transformou em algo extremamente caótico. Nossa. Eu acho que o pessoal que tá controlando o fluxo ali de quem vai e de quem vem não tem muita habilidade, porque conseguiu travar tudo que... A polícia, a moto, meu Deus do céu. Nossa Senhora. Iha! Uhul, abriu. Agora vai. Vamos. Chegamos aqui no casal que vai nos receber. Eles têm uma pousadinha, vão nos deixar ficar aqui no terreno deles sem cobrar nada. Olha! Como está? Buenas tardes, tudo bem? Sim. E depois dessa aventura de hoje para conseguir entrar aqui na Venezuela, percorremos nossos primeiros quilômetros e já fomos recebidos aqui por nossos amigos na pousada El Sol. Permiso. Uau, que lindo aqui. ¿Quieren ir al baño? No, tranquilo. Nombre es? Zaida. Zaida, un gusto, sí. Bienvenidos a Venezuela. Gracias por nos receber acá. Ok. Né, Vivi? El baño es aquí, si quieren pasar al baño. Y aquí pueden darse una ducha. Há milhões de anos, as placas tectônicas entraram em choque e daí surgiu a coluna vertebral da América, que é a Cordilheira dos Andes. Por muito tempo se pensou que essa Cordilheira dos Andes, que é uma cadeia de montanhas gigantesca, que começa lá no extremo sul da América e vem até o extremo norte da América do Sul, se pensava que isso tinha se formado de forma gradual, mas na verdade estudos recentes entendem que a Cordilheira dos Andes ela se formou de forma abrupta, ou seja, com o choque das placas tectônicas, brum, se fincou, se cravou a Cordilheira dos Andes na América do Sul. E é incrível pensar que nós acompanhamos a Cordilheira dos Andes desde a sua ponta no extremo sul, porque quando nós chegamos lá no Ushuaia, na Argentina, considerado o fim do mundo, que é lá no extremo sul do mapa, na pontinha do mapa, lá a gente pegou uma ponta da Cordilheira dos Andes. E desde lá, a Cordilheira dos Andes ela faz parte da nossa vida e a gente vem
junto com ela e sua cultura, desbravando novos países, porque nós viemos pela Argentina e pelo Chile, sempre passando por cima da Cordilheira dos Andes, na parte em que ela é mais estreita. Depois, chegando no norte do Chile, a cordilheira começa a ficar mais extensa, passando por toda a Bolívia e um pedaço do Peru. E aí no Chile, nós cruzamos para o deserto do Atacama, passamos por cima dessa Cordilheira dos Andes, já mais extensa, a quase 5.000 metros de altitude. Dali começamos uma aventura incrível pela cordilheira na Bolívia, onde já é um altiplano andino, porque ali é como se fosse já uma chapa maior, porque ela é mais extensa. E aí nós passamos pelo altiplano da Cordilheira dos Andes, pela Bolívia, pelo Peru, e descemos lá no litoral do Peru, onde no norte começa já a estreitar a cordilheira. E aí a gente entra no Equador, ali pelo litoral, e depois já começa novamente a subir a Cordilheira dos Andes, na parte depois que ela começa a se alargar na Colômbia. A gente sai do Equador, onde ela é mais estreitinha, chega na Colômbia, ela começa a ficar mais extensa novamente. Cruzamos toda a Colômbia praticamente pela Cordilheira dos Andes, e aí chegamos aqui na Venezuela, e nessa parte da Colômbia, mais perto da Venezuela, onde a cordilheira começa a se ramificar e começa já também a ficar um pouco mais baixa. E é incrível, meus amigos, a gente está aqui praticamente no fim da América do Sul, na Venezuela, no nosso 10º país. E vou dizer que a gente nem finalizou ainda a América do Sul, e me vem lágrima aos olhos, porque foi uma jornada de quase 2 anos incrível, de tantos aprendizados, de tantas experiências. E acredito que essa paisagem aqui, para finalizar na Venezuela e acabando lá em Cartagena, na Colômbia, vai ser incrível. Acho que a gente vai ter aí um mês que vai ser de muita felicidade, de muita surpresa, de muito inesperado, e é tudo aquilo que a gente ama nessa viagem. E é isso, meus amigos, a gente está extremamente cansado. A Aninha, ela tá um pouco doente, tá com os resquícios da gripe ainda, então tá deitada ali descansando. E por hoje a gente vai se despedindo de mais um dia, de mais um vídeo. Dizer pra vocês que eu tô muito animado, muito emocionado. Pra gente é assim, cara, uma grande conquista estar aqui depois de tudo que a gente passou, e é maravilhosamente também incrível compartilhar isso com vocês. Até a próxima, meus amigos. Tchau. Dá tchau, filhinha.